Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Mais uma vez estamos aqui para a leitura bíblica nesse desafio da Bíblia em um ano. Hoje estamos iniciando o dia 24 com mais 3 leituras da Palavra de Deus. Vamos iniciar estudando o livro de Gênesis, capítulo de número 31, onde começa a história do Labão e Jacó, onde Deus manda retornar Jacó para a sua terra. E algo milagroso acontece. Você sabe que a chegada de Jacó para com a sua terra de Labão, que era seu tio, acabava que eles tinham uma amizade muito amistosa, né? Um relacionamento muito bom. E Jacó se encantou. Nas outras leituras anteriores, você pode ver que Jacó se encantou por Raquel e aí casou com a Lia e depois com Raquel. E ele trabalhou, né, por cerca de 14 anos para poder realmente ter as suas duas esposas, que na verdade a que ele era apaixonado era por Raquel. Mas como costume, né, era para ter, ele casou primeiro com a Lia. E você percebe que daqui a pouco, depois de vários anos, 20 anos se passaram, Labão já não olhava mais para Jacó com um olhar tão agradável como no início do seu relacionamento com Jacó. E eles perceberam, e além de Deus ter feito algo milagroso, que foi o fato de toda a riqueza de Labão ter passado para Jacó. Deus o abençoou, Jacó, na terra de Labão. E algo milagroso aconteceu quando só nascia, eles fizeram um acordo. A Bíblia fala que Labão mudou o salário mais de 10 vezes de Jacó. E eles tiveram, todos os animais que nasciam salpicados eram de Jacó e só nascia salpicado. Depois Labão viu, não, vamos mudar, os salpicados são meus, agora os listrados serão seus. E só nascia listrados. E aí foi assim que Deus, né, abençoou de uma tão forma a vida de Jacó e de sua família. E por essas situações a inveja tomou conta de Labão. Então esse texto vai relatar essa situação que Jacó decidiu voltar para a sua terra. Então ele conversa com as suas duas esposas e fala claramente: olha, o seu pai já não olha muito bem mais para mim. E aí eles decidem e elas são convencidas e veem que a atitude de Labão é muito ruim. Então eles decidem retornar para a terra dos pais de Jacó. E é nesse momento que no final do texto, Raquel vai roubar os ídolos do seu pai, os ídolos, né, de costume do seu pai. E eles partem para essa terra, né, para essa viagem. E logo em seguida, 3 dias depois, Labão descobre que Jacó havia fugido. E ele se dispara, arma toda a sua viagem para o encontro com Jacó. E lá naquele encontro, Deus fala com Labão: olha, não fale nem mal e nem bem com Jacó. E de noite eles se encontram. E aí Labão tem aquele relacionamento e começa a indagar: por que você fez isso? Eu poderia me despedir dos meus filhos, né, com beijos, com canções, mas você decidiu fugir. E ainda mais, vocês roubaram. E aí vem a acusação: vocês roubaram os meus ídolos. E Jacó não sabia de nada, porque Raquel havia escondido. Então Jacó fala bem assim: então procure. Comece a procurar. E aí Labão começa a procurar, começa a palpar os seus móveis e tudo mais. E aí no momento que, quando encontra com Raquel fica desesperado e fala assim: olha, eu não posso me ajudar muito porque eu estou nos meus dias, né, de costume das mulheres. E então Labão não consegue encontrar que Raquel tinha escondido muito bem os seus ídolos. E aí quando vem, Jacó fica furioso, fica revoltado com essa acusação e começa a dizer: eu nunca te roubei, mesmo que eu tinha pego um animal para alimento próprio, eu sempre te paguei. Parafraseando. E aí Labão entende, eles fizeram uma aliança. Então esse Gênesis capítulo 31 mostra essa aliança e às vezes as nossas injustiças coloca diante de Deus, porque Jacó foi acusado de forma injusta e graças a Deus, né, Jacó, ele não foi pego, até porque ele não sabia do que tinha acontecido com Raquel, e eles fizeram uma aliança. Então esse Gênesis 31 relata sobre essa parte. O outro texto da palavra de Deus que nós estamos lendo nesse dia é no Salmo 24, mais um salmo de Davi. Você sabe, já foi com certeza dito por várias pessoas aqui,
que os salmos, a grande maioria dos salmos foi feito por Davi, escrito por Davi e outros escritores. E Salmo 24 é um dos salmos mais lindos e poéticos que já serviu de inspiração para as muitas canções de música, de louvor e adoração a Deus. Ele inicia exaltando a soberania de Deus. Provavelmente esse texto ele foi escrito na recuperação da Arca da Aliança, quando Davi decide buscar a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Davi dava muita importância para a presença do Senhor. No versículo 3 e 4 relata a fragilidade do homem diante da santidade de Deus. Já no versículo 5 é a afirmação da graça de Deus e o plano da salvação. Esse texto, Salmo 24, nós podemos dizer que ele é um texto messiânico, apontando a Jesus. Davi já estava profetizando o plano de salvação e a redenção dos nossos pecados através de Jesus. E aí, no final, no versículo 7, ele fala assim, levantai, ó portas. Ele começa a colocar o Senhor como rei. E você sabe que o rei, quando passava o rei, as pessoas se dobravam, as pessoas se prostravam. Agora Davi fala assim, levantai as cabeças e veja o eterno, veja o rei. E é nesse momento que vem uma exaltação. Esse rei já era Jesus, que viria após vir nos tempos e entraria o rei, e o rei seria o governo de toda a terra. Esse é o Salmo de número 24. Agora, o terceiro texto da palavra de Deus que nós estamos lendo hoje já é Lucas, capítulo de número 18, do versículo 18 ao 43. E já começa com uma história muito famosa no meio da igreja, que é a história do jovem rico, onde esse jovem havia, pela leitura, você pode perceber que havia um vazio interior. Ele sentia um buraco, ele tinha tudo, mas algo faltava. E ele faz a pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha, Senhor, eu tenho seguido todos os mandamentos, eu tenho seguido a risca, não furtarás, não matarás, enfim, o que eu tenho que fazer agora para herdar a vida eterna? Essa pergunta, você vê a alma dele ainda precisando ser algo completado. E Jesus fala, muito bem, você realmente tem seguido, mas uma coisa te falta, você pega tudo que tu tem e vende aos pobres. E aqui nós podemos tirar uma lição que na nossa vida nós podemos ter tudo, mas o que é mais importante é o propósito de Deus para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E é isso que Jesus falou, você tem tudo, mas você pega agora os teus bens e vende aos pobres. Isso ele precisava aprender a amar, a não ter. Diz a Bíblia que o problema não é ter riquezas, o problema é você ter amor a essas riquezas. E esse é o versículo, eu destaco o versículo 25, quando Jesus fala assim, porque é mais fácil entrar num camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus é contra a pessoa ser rica? Não, não é isso. Jesus é contra, ele estava ensinando e dando essa lição para o jovem rico, dizendo o seguinte, o teu amor não tem que estar nas riquezas, o teu amor tem que estar no Senhor. E o amor a Deus fará com que eu ame também as pessoas. Então, essa era a lição que Jesus estava passando. E você percebe que ele se entristece. E esse jovem rico poderia ser um dos maiores profetas se ele tivesse obedecido ao que Jesus estava falando, E você vê que ele se entristece porque o apego às coisas, esse é o que Jesus estava nos ensinando para os seus discípulos e a esse jovem rico. Logo em seguida ao jovem rico, Jesus começa a anunciar a sua paixão, ou seja, ele iria morrer. E os discípulos não entenderam isso. Jesus estava falando, eu vou ser sacrificado. Eu vou ser maltratado, eu vou sofrer as dores. E os discípulos não entenderam. Por quê? Porque eles não conseguiriam visualizar como um homem que estava curando os enfermos, abençoando o povo, sendo realmente algum diferencial, já tinha fama de multidões ouvindo os ensinos. Então como é que agora ele ia morrer? E os discípulos não entenderam a mensagem. Jesus começa a anunciar que vai vir a sua paixão. E logo em seguida,
né, uma multidão cega, Jesus estava a caminho da cidade de Jericó, quando um cego, ele estava mendigando junto ao seu caminho, e ele soube de Jesus, ele ouviu que Jesus estava passando, e ele começa a clamar, a falar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí as pessoas que viram aquele cego que estava mendigando, clamando, começaram a repreender. E logo depois, você percebe na leitura que Jesus ouve, ele começa a clamar muito mais alto, e Jesus ouve e parou para atender. E aí Jesus faz uma pergunta que parece meio óbvia, e às vezes nessa leitura você fica pensando: mas Jesus não sabe de tudo? Jesus sabe, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Mas ele faz uma pergunta para um cego: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia, olhando fisicamente, que ele precisava ser curado da cegueira? Né? Claro que Jesus sabia, mas às vezes vem essa pergunta, e Deus faz essa pergunta para nós, para você, para mim, para realmente nós sabermos claramente a nossa fé. Temos uma fé muito clara, sabendo o seguinte: eu quero ser curado. E nós precisamos realmente expressar a nossa fé, não ficar só no campo da nossa mentalidade, mas expressar, mesmo que seja aparente, mas abrir a nossa boca. Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir. Então, se nós falarmos, nós vamos ouvir e a nossa fé vai aumentar. Então, Jesus ouviu falar, né, o que ele queria: eu quero ser curado. E Jesus falou: então, seja conforme a sua fé, e Jesus cura aquele cego. Eu acredito muito que Deus pode fazer todas as coisas, mas é necessário que você expresse, é necessário que você fale, é necessário que você seja muito claro na sua fé. Que Deus te abençoe, estamos chegando no final desse dia. Espero que você continue perseverando nessa leitura, né? Não pare, é a Bíblia em um ano. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar. Compartilha para muitos amigos, nos seus grupos de WhatsApp, que essa mensagem chegue a todas as pessoas. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, até mais.